E estamos aqui com ninguém menos do que o senador Alessandro Vieira. Como eu coloquei no Twitter, um dos poucos homens públicos que as pessoas olham e falam, esse aqui me representa. E de fato o senador Alessandro Vieira, ele vem conseguindo, não só com a atuação dele na CPI, mas também na atuação oposicionista, firme, sem ser aquela oposição também histérica ali ao governo federal, marcar uma posição em que ele consegue ser elogiado e ser apoiado por forças do campo da esquerda à direita com a maior naturalidade. Isso tem um baita do mérito hoje em dia, no momento que está muito difícil juntar forças tão distintas para a gente operar, por exemplo, um combate mais duro ao que vem acontecendo, mas, além de tudo, ele também é protagonista nessa CPI, que tá cada hora assim, né? Parece que o buraco, a gente chegou no fundo do poço e o fundo do poço puxa e tem mais coisa. Não existe fundo do poço na CPI. A CPI é um poço sem fundo. E assim, a CPI é o principal instrumento de desconstrução da imagem pública do Bolsonaro. Sim. Ou seja, para além daquilo que vai sair da CPI em termos materiais, de crime ou não, existe uma desconstrução da imagem pública do Bolsonaro que está sendo feita e a gente acompanha. E isso é uma coisa que tem tido uma convergência, digamos assim, ótima, um ponto ótimo de convergência com todo o esforço do MBL. Sim. De ser oposição ao Bolsonaro. Então, pra gente é maravilhoso, é uma honra contar com o senador. O senador também é hoje pré-candidato à presidência da República e, enfim, a live está aberta para debater desde CPI até perspectiva de Brasil, até construção de uma alternativa, contar ideias que ele tem, eventualmente, como pré-candidato. Então, assim, estamos super abertos. Então, boa noite, senador. É uma honra enorme para nós estarmos contigo hoje aqui no MBL News. Passamos a palavra aí, enfim, dá a tua boa noite, dá o teu oi, dá o teu recado e dali a gente começa o bate-papo. Valeu, boa noite. Um prazer estar falando com vocês, valorizando essa oportunidade e o espaço, né? O MBL, que recebeu muitas críticas por conta do dia 12, mas foi o primeiro movimento que conseguiu colocar tanta gente de lugares diferentes, de partidos diferentes, no mesmo palanque. Foi do PSOL ao DEM com toda elegância. Então, acho que a gente tem muito para aprender com a MBL e para construir juntos, corrigindo rotas, mas construindo juntos. Tem muita coisa boa para fazer. Maravilhoso. E até, senador, a gente pode começar a pegar o gancho até a partir do dia 12. Lembrar que em 2014, nas manifestações que deram início ao impeachment da Dilma Rousseff, teve 1.000 pessoas na Paulista, nas primeiras. Foram 1.000 pessoas. Então, é um processo, porque assim como em 2014 era um processo de construção de uma linguagem, forças políticas diferentes que surgiam no ar, aqui também é uma coisa nova, né? Lembrando que aquela turma que começou em 2014 acabou desembocando hoje em manifestações que estão com o governo Bolsonaro. E o que está surgindo agora novo, o que poderá desembocar? Senador, eu vou começar assim, puxando o papo aqui sobre primeiro o Senado. Acho que em vez de a gente já tratar de CPI, já ir também comentar da tua pré-candidatura, falar sobre a situação do Senado, porque a gente conhece o Arthur Lira, né? A gente vê a situação que está na Câmara dos Deputados e a gente percebe que dos poderes da República, né, aquele que institucionalmente começou a mostrar uma independência maior e vem fazendo um contrapeso ao que acontece com o Poder Executivo é o Senado. A gente tomou um susto hoje um pouco com essa postura do Pacheco, de talvez transigir aí com essa ideia dos precatórios, até não sei qual a posição do senador sobre isso, mas o Senado, essa é a primeira pergunta, o Senado pode ser o balanço dentro do jogo republicano, dentro, como o Bolsonaro fala, das 4 linhas do jogo e tal, e como vê a divisão dos poderes ali no Senado, é possível a gente estar resguardado através do Senado e o Senado ser um instrumento também para a gente se opor a boa parte das maluquices que estão vindo da Câmara? O Senado tem algumas vantagens estratégicas, né? O Senado teve uma renovação de 2/3 em 2018, então a maioria que está ali não está preocupado diretamente com a eleição em 22, e muitos vieram de movimentos de renovação, né? Talvez não tão estruturados, mas você tem uma ideia, 11 senadores nunca tinham ocupado cargo público eletivo, eu sou um deles. Então isso dá uma diferença com relação à Câmara dos Deputados, onde a batalha é muito mais difícil, você tem lá mais de 500 caras, 513, é tudo muito complicado e muito mais sensível para coisas como orçamento secreto. A gente tem enfrentado as maluquices mais graves do governo Bolsonaro numa mistura de votos que pega ali independentes e setores mais responsáveis da esquerda. O governo Bolsonaro nunca teve maioria no Senado, né, em nenhum momento da legislatura. E não vai ter, porque a forma de construção do Bolsonaro não soma.
Claro que a gente tem uma série de dificuldades, né? A gente vem melhorando. O Pacheco, né, o senador Rodrigo Pacheco de Minas, tem um perfil bem tipicamente mineiro, então é aquele cara que busca sempre um acordo, busca uma composição, mas é um cara qualificado, isso facilita o trabalho. Então, precatórios, você tocou na questão dos precatórios. Ele, como vem do direito, ele tem plena noção que você não pode simplesmente inventar uma estratégia para parcelar os precatórios. Não, o precatório é um troço que você não recebeu no tempo, entrou na justiça, esperou 100 anos, e agora, na hora de receber, o governo vai dizer, não, peraí um pouquinho e vamos dividir de novo. Não faz sentido jurídico. A gente vai ter que construir uma alternativa, e, na minha opinião, particularmente, com manutenção do teto. A gente precisa de uma âncora fiscal, ainda mais no momento de um governo claramente populista. Muito bom, Ricardo. Eu tenho uma curiosidade, porque o senador falou dessa renovação que houve no Senado, que foi uma coisa realmente extraordinária. Eu acho que foi a maior renovação histórica da casa, assim, desde o princípio da casa. E o senhor disse que nunca teve um cargo eletivo, ou seja, foi o primeiro. Como é que foi esse ingresso seu na política? Uma pergunta de caráter pessoal, como é que foi esse ingresso? Eu sou delegado de polícia, né? Então, durante 17 anos mais ou menos, exerci minha função como técnico. Trabalhei em todo tipo de unidade, de operação policial que você possa imaginar. E, num dado momento, eu ocupei o cargo de chefe da polícia no meu estado. E a gente estruturou um trabalho de combate à corrupção. Quando a gente começou a prender empreiteiro, parlamentar, máfia do lixo, o governador da época me exonerou. Ele foi pressionado pelos financiadores de campanha. Eu fui para uma delegacia numa cidade, na região metropolitana de Aracaju, mas fui já com a convicção de que para mudar esse jogo a gente tem que trocar de andar, entendeu? O técnico vai até um pedaço. As decisões mais importantes são na política. E aí me filiei num partido, a Rede dava possibilidade de candidaturas avulsas, né? É o estatuto, um dos estatutos mais modernos que você tem da Rede. Fiz a campanha gastando 70 e poucos mil reais, 77 mil reais. Enfrentei, dentre outras pessoas, enfrentei o governador que me exonerou, um senador com 24 anos de mandato, o líder do governo Temer, o líder da Universal no meu estado e o presidente estadual do PT. Fui o mais votado, mais bem votado, com a distância larga para o segundo colocado. Então essa é a história. É um cara que entra na política porque entendeu que só muda o jogo ocupando o espaço na política. Olha, um comentário interessante é o seguinte, o que o senador está descrevendo pra gente, até falando em termos, uma coisa que a gente debate muito aqui no MBL, senador, que é, mas no Nordeste ganhar eleições assim com voto de opinião é sempre muito mais difícil. E o senador ganhou, e ganhou aparentemente enfrentando, porque você citou aqui Universal, PT, o governador, um outro senador, né? Foi um páreo duro. Porque existe muita gente... O líder do governo Temer fez a campanha mais rica da história de Sergipe. Nunca se gastou tanto dinheiro na campanha política aqui. Então, e às vezes existe um certo fatalismo, e o próprio discurso de renovação política acaba ficando muito mais circunscrito ao Centro-Sul do que no Nordeste. Ah, não, no Nordeste não dá. E dá. E dá. Eu sei que assim, hoje o senador Girão vem tendo um papel muito ruim aqui na CP, assim, né, eu vou até tentar ser polido, mas ele também foi um cara, ele derrotou o Eunício ali, não era uma coisa que era... Ninguém imaginava que ele ia derrotar o Eunício naquela eleição. Então, há um potencial, então, isso é uma pergunta assim, que a gente debate muito aqui. Como o senador vê essa questão Nordeste, voto de opinião, formação de opinião pública, como operar isso, sabendo que o trabalho das oligarquias nos estados do Nordeste costuma ser mais forte e ter uma presença maior do que, por exemplo, a gente que é aqui de São Paulo? Quanto mais pobre o estado, mais fortes são os esquemas de compra de voto. É uma realidade a compra de voto. Mas o que mais atrapalha a renovação política num estado como o meu é o domínio pleno que se tem dos meios de comunicação por conta dos grupos que estão no poder. Então, nenhum jornal, nenhuma rádio no meu estado se sustenta sem patrocínio do estado, prefeitura da capital, coisa que o valha. Isso dificulta muito. Então, no meu caso, a gente conseguiu furar essa barreira usando redes sociais, rádios comunitárias. E, em alguns lugares, os caras cometeram um erro estratégico. Eles permitiam que eu falasse com a população porque eles tinham a intenção de tirar voto de um adversário. E a gente, enfim, girou no estado, conseguiu levar a mensagem para muita gente. E tem uma coisa que para mim é central. O brasileiro não é doido. O brasileiro não quer votar em maluco, não quer votar em ladrão.
não quer votar incompetente, mas se só tiver maluco, ladrão, incompetente na urna, ele vai fazer o quê? Ele vai votar. Então a gente tem que dar cada vez mais alternativa, traz gente preparada, gente independente, e o voto chega com estratégia, enfim, uma comunicação adequada, tem toda a condição de chegar, porque o brasileiro está de saco cheio, querendo mudar a sua vida, e tem consciência que não vai mudar a vida com esses personagens que estão aí já marcados. Existe uma espécie de conclusão que a gente vê conversando com grandes políticos sobre essa eleição municipal, a última. A eleição municipal de agora foi uma eleição que se caracterizou pela volta dessas oligarquias, de partidos que estavam cambaleantes e se restabeleceram. O DEM foi muito bem. O DEM, ou seja, houve uma espécie de segurada no processo de renovação política dentro do qual nós estamos atuando. O MBL é essencialmente um movimento de renovação política. Então, isso aconteceu e houve, por conta disso, uma leitura, está havendo uma leitura de que esse processo de renovação ele foi interrompido. E uma série de fatos vem no bojo dessa interrupção. A gente viu, por exemplo, a própria Lava Jato se diluir, a gente viu o Bolsonaro fazer todos os esquemas possíveis e imagináveis que estão sendo averiguados na CPI. Então a gente vê que hoje o contexto de renovação parece ser mais difícil. O que o senhor acha disso? E isso seria um contexto local agora e a gente tem esperança de ter essa renovação continuar? Ou de fato as coisas estão mais complicadas? A eleição de 2020 foi muito impactada pela pandemia. Impactada do seu ponto de vista das pessoas trancadas em casa, campanhas mais difíceis, mas principalmente, do seu ponto de vista do resultado eleitoral, pelo fato de que estados e municípios receberam muito dinheiro. Então eles tiveram condições de fazer campanhas, os grupos que já ocupavam o poder, campanhas muito mais sólidas, né? Campanhas com gastos milionários, todos os estados da federação regularizaram seus pagamentos, municípios regularizaram pagamentos, então isso teve um efeito. Eu acho que 22 vai continuar com um sentimento muito parecido com o de 18, que é um sentimento de busca por renovação, de muita irritação com a política tradicional, mas com uma característica adicional, que vai ser uma busca por qualidade. Não dá mais para imaginar que você vai ter renovação à base de personagem de internet, aquelas figuras que chegam no parlamento e não dão nenhuma entrega, chegam, enfim, nos espaços de poder e não conseguem construir nada. A gente que veio da renovação, o MBL está nisso, com alguns parlamentares, a gente tem a obrigação agora de mostrar à população de que valeu a pena fazer a aposta. Valeu a pena investir num nome novo, esse nome novo fez diferença e precisa de mais gente para conseguir dar mais resultado. Mas, pelo menos do que eu vejo nessas andanças pelo Brasil, o sentimento é de que muitos nomes compensaram. Muitos nomes confirmaram aquilo de que dá para fazer diferente e agora é um trabalho de consolidar. Nunca vai ser fácil. A grana está com os caras, o sistema está com os caras. A gente vai ter que ter muita estratégia e persistência para chegar lá. Vou dar o gancho de uma coisa que o Ricardo levantou, senador, interessante, que foi sobre Lava Jato, destruição do processo da Lava Jato. E ali no Senado especificamente, houve uma atuação, ali por conta do caso da CPI da Lava Toga, houve uma atuação muito clara e direta do Flávio Bolsonaro, ali na época com o Renan Calheiros, e houve uma operação de guerra por parte do governo federal para barrar aquilo. E muita gente, assim, muito entusiasta do governo, né, gosta de falar que, não, imagina, isso é um exagero, vocês estão exagerando. Né, mas nos parece que o governo, ele vendeu, né, ou ele trocou essa esperança que as pessoas tinham de um processo de depuração política por um acordo que protegesse filhos ali, né? Eu sei que às vezes é um assunto espinhoso, mas, senador, dava para perceber que havia uma atuação direta ali, uma atuação, vamos acabar com o que estava acontecendo, vamos tentar dar uma parada no jogo, vamos botar um jogo na estaca zero, e aí segue de uma nova maneira? Chegou a ficar claro isso? Não, clareza cristalina. Você teve uma união do Centrão, Bolsonaro e PT para primeiro barrar a Lava Toga, com a atuação direta do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chamava senador no gabinete, no Palácio, para pedir que tirasse a assinatura. Foi assim que ele rompeu com o senador Major Olímpio, falecido infelizmente pela Covid. O Flávio Bolsonaro fez discurso contra, o Eduardo Bolsonaro fez discurso contra. Você começava ali os primeiros passos daquilo que depois virou o orçamento secreto, que é essa irrigação de emendas, de cargos para a turma ali mais do Centrão.
a votação da lava-toga na CCJ, que não cabia, claro, né? Foi uma estratégia do Davi Alcolumbre. Mas ela foi muito marcante, é bom você verificar o mapa de votos naquele dia. O parecer é feito por um senador do PT. O parecer diz mais ou menos o seguinte: olha, vocês indicaram 12 fatos típicos que podem ser apurados por CPI, mas alguns a gente acha que não podem. O parecer não diz os que podem, não diz os que não podem, não diz o que você faz, e teve maioria de votos. Teve os votos do DEM, muito marcantemente do DEM, por conta da atuação da Alcolumbre, do PT todo e da turma do Bolsonaro, com direito ao discurso do Flávio, já na época muito incomodado. A verdade é que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, ela só existe do jeito que milhões de brasileiros ainda enxergam na internet, né, nas redes sociais. É uma turma ficcional. Na vida real, eles são aquilo que cada vez mais o Brasil está conhecendo. Gente que tem rabo preso, que tem medo de processo, que está envolvido em rachadinha. E pior, gente que não trabalha. O Brasil precisando tanto de gestão, de gente que pegue no pesado e vá lá resolver as coisas. E o presidente só quer saber de fazer campanha, passear e ficar brincando na internet. E isso se repete na atuação parlamentar dos filhos. É um prejuízo grande que ele está sofrendo. A gente chegou em 2018 com muita expectativa de dar um passo adiante. Deu tudo errado. A gente foi vários passos atrás. Em alguns pontos, eu tenho dito, a questão do combate à corrupção, a gente está no século passado. Perseguição a quem trabalha, destruição das estruturas, tanto de investigação como de arcabouço legal, ou seja, as leis que permitem que você faça apuração. A gente hoje estava na CCJ, conseguimos adiar a votação, mas é jogo certo que a gente vai perder. Os caras vão destruir a lei de improbidade, né? Vai ficar uma coisa praticamente impossível de você processar e condenar alguém por improbidade administrativa. É um retrato do que esse governo está fazendo com o Brasil. As pessoas imaginavam que assim, a famosa mamata acabou, né, os vagabundos, assim, é o maior retrocesso desde que a Constituição de 88 começou a valer, assim. Nossa, isso não, assim, em termos legais, assim, nunca houve tanto retrocesso, porque a Dilma, em 2013, ela, por exemplo, a delação premiada foi por conta dos protestos de 2013. A coisa, você foi, na verdade, fechando o cerco ali, e essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal, estavam mais equipados, com mais autonomia, já tinham teses comparadas. Olha só, por exemplo, o caso do Moro, é isso? Olharam o que aconteceu em investigações dos Estados Unidos, a própria operação lá, Manopolite, lá na Itália e tal. Então, a coisa foi maturando. E hoje, na verdade, foi um processo de destruição, degradação ímpar. E tudo com o Bolsonaro andando de motoca com um monte de... O Bolsonaro foi uma espécie de garantidor do processo. Sim. Ele garantiu apaziguando as massas, porque as massas estavam inflamadas a favor do combate contra a corrupção. Aí o Bolsonaro garantiu, ele fugiu ali, resolveu os problemas da família dele, quer dizer, resolveu mais ou menos, e destruiu isso. Só que, uma pergunta, qual seria o caminho de retorno? Como a gente faz para remontar, reestruturar essas instituições, essas leis que estão caindo? Como é que a gente faz isso? Posso complementar a pergunta? Que acho que até para pegar o aspecto pré-candidato do senador, para a gente não perder essa oportunidade. Porque um dos grandes desafios é como retomar esse processo. E assim, a estrutura política do Brasil, em grande medida, a estrutura de administração do Estado brasileiro, em todas as suas instâncias, ela é corrupta, né? Como remontar isso, que é a pergunta do Ricardo, e construir algum tipo de coalizão e governabilidade nisso? Porque é a pergunta, senador, isso não é nenhuma pergunta tipo, um desafio. Eu também faço essa pergunta aqui no MBL, a gente fala... Isso é um tremendo desafio. Tipo, um cara que chegue para moralizar, ele vai acabar despertando ódios e rancores da classe política, que vai se fechar e vai tirar a governabilidade. Se ele não tem governabilidade, ele não consegue ofertar as condições materiais que o povo espera. E aí... E essa pergunta é o desafio nosso, teu, de todo mundo. A gente sempre quebra a cabeça e acho que não tem resposta pronta, eventualmente, mas sugestões, o que a gente pode fazer? É uma construção, né? Então, para o momento que o Brasil vive, a primeira coisa é dar um choque de realidade nas pessoas, né? Tirar da bolha de internet, mostrar o mundo real, mostrar tudo isso que está acontecendo de destruição das estruturas de combate à corrupção. Mas numa gestão, e aí vocês podem checar essa percepção com o Kim, que chegou lá, enfim, no mesmo momento que eu cheguei no parlamento, nos primeiros 6 meses você não via a cara da turma do Centrão. Você não escutava o Ciro Nogueira, Ricardo Barros, Arthur Lira, essa turma estava toda escondidinha, esperando para ver se era de verdade aquilo que tinha sido prometido na eleição. Quando eles entenderam que não, era só papo furado, aí eles voltaram com a corda toda. Então todo começo de ciclo,
né, logo depois da eleição, ele tem uma energia de mudança que, se você direcionar bem, você consegue dar um salto. Então, o Bolsonaro teve todas as chances de fazer uma mudança significativa para o Brasil, e o que ele fez foi piorar o Brasil. Ele teve a chance, eu estava lá. Esse monstro que é o orçamento de hoje, eu me recordo da gente indo lá no Palácio do Planalto e deixando com o general Ramos um abaixo-assinado de alguma coisa como 50 senadores, dando para ele garantia que ele podia enfrentar o Centrão, podia barrar o Centrão da Câmara, que a gente segurava a onda no Senado. Ele preferiu negociar, preferiu pagar os caras, preferiu ir transferindo o controle do orçamento. E nessa transferência você tem uma série de consequências negativas, né? Não é só corrupção. É muita incompetência e muitas falhas na distribuição do recurso, né? O Brasil é um país pobre, não tem dinheiro infinito. E quando você bota na mão de gente desqualificada decidir para onde o dinheiro vai faltar grana. Bom, pegando esse gancho aí do dinheiro, assim, a gente fala muito de combate à corrupção, de boa governança, mas tem um assunto que a nossa plateia, nosso público sempre quer saber. Qual é a visão econômica dos candidatos, pré-candidatos da terceira via? Porque, por exemplo, a gente tem o Amoedo é um liberal clássico, a gente já sabe qual é a visão econômica dele, assim, é muito óbvio que é assim. O Moro, que é um cara cogitado para ser pré-candidato, não sabe se vai, se não vai, a gente não tem muita ideia de qual é a visão econômica do Moro, embora tenhamos uma ideia muito clara de qual é a visão dele em relação ao combate à corrupção, é óbvio, mas a visão econômica não. Então a minha pergunta... O Ciro a gente também... O Ciro também sabe, bem claro, ele deixa bem claro. Ele tem um projeto nacional desenvolvimentista, com coordenação estratégica do Estado, inspirado na Coreia do Sul. Então, assim, tá claro, ele tem um pacote claro. A minha pergunta é, qual seria o pacote econômico, assim, de uma eventual pré-candidatura a Alessandro Vieira? Assim, o que você pensa em termos de diretriz econômica do Brasil? As primeiras reuniões que a gente está realizando para a montagem de plano de governo são justamente da área de economia. Eu não tenho formação na área de economia, nunca foi uma área de interesse específico, obviamente entendendo a importância, mas ao longo desses anos do mandato a gente está cada vez mais investindo nisso, né? Reforçando a equipe nessa área, mantendo contatos constantes com economistas dos vários perfis, né? Muito mais a questão fiscal do que essa turma desenvolvimentista, mas ouvindo também e respeitando. Eu entendo que quem tem que partir da retomada por parte do Executivo do orçamento, da responsabilidade orçamentária. Eu preciso fazer as coisas encaixarem dentro daquilo que eu tenho de recursos. Não adianta inventar a roda, não adianta querer fazer um programa de mega desenvolvimento coreano dos anos 70 do século passado, no Brasil de hoje, com endividamento elevado e com todo um queijo suíço no nosso orçamento. Então, uma estratégia, e foi uma sugestão do Felipe Salto, do IFE, que eu gostei muito, e a gente está agora tentando aprofundar, é usar um orçamento na medida que você tem em alguns países europeus. É você resgatar o caráter efetivo do plurianual. Eu preciso dar para o mercado, para o Brasil, para a sociedade, uma previsibilidade. Eu não posso, a cada ano, tentar inventar a roda, fazer uma redistribuição de grana, o programa começa num ano, não continua no outro. Tem que ter uma coisa mais organizada. Resgatar o planejamento bem feito, uma estrutura onde você tenha uma mudança e uma redução no médio e longo prazo do perfil da dívida, e você consiga liberar potencial para investimento, mas sem romper teto, sem fazer nada mirabolante. Não funciona, a gente já testou isso várias vezes na nossa história, e eu tenho que ter alguma âncora fiscal, porque o Brasil é um país sem credibilidade, e credibilidade é a palavra-chave numa retomada econômica. É uma coisa que a gente está cuidando bastante, eu espero que nas próximas semanas a gente tenha algumas coisas já bem organizadas para colocar na roda. Bem legal, bem legal. O Saito que ele citou é um cara, assim, mega referência, é um cara que vem sendo mais discutido e debatido. Ele não é daquele mainstream, todo mundo sempre fala, eu vou chamar o Armínio Fraga, vou chamar o Meirelles, né? Só que, assim, é um cara que está no presente no debate em redes e tal, de uma forma legal. Ele vem crescendo muito. Um outro que era o Pedro Neri, não sei se o senador acompanha ele também, é outro que vem crescendo. Colabora com a gente, acho que praticamente desde o segundo mês do mandato. Muito assim, bom. Eu não sou favorável a inventar as coisas, né? A gente chegou aqui no Senado, algumas equipes tinham um perfil muito claro. Então, as equipes do Serra, do Anastasias, são equipes com um perfil técnico na área da economia muito boas. Do Aécio, desculpa, perdão pela confusão, do Tasso. Equipes que têm uma característica, você pode xingar o cara, mas trocar o nome é sacanagem, né?
equipes que têm essa pegada de economia. A gente aproximou, entendeu, aprendeu, criou relacionamento e passou a ser uma preocupação. Eu sempre digo, eu entrei na política pensando em pautas muito focadas, porque era a minha história de vida, é minha história de vida. Mas aí você chega aqui e você vê um desastre na educação. O que você faz? Você vai atrás de especialista em educação para botar um projeto, para poder melhorar. Economia da mesma forma. O Paulo Guedes é uma piada. O Paulo Guedes é um animador de torcida para o mercado. Ele entrega quase nada. Eu escuto o Paulo Guedes falar em reforma tributária desde, sei lá, de março de 2019. E até hoje ele não tem um projeto colocado na mesa. Isso prejudica muito. Então, construir bem. O Nery me ajudou. Eu fui relator no Senado do auxílio emergencial. O Nery ajudou muito. Uma cabeça muito boa e que emenda essa questão da responsabilidade fiscal com uma pegada social, porque é um país de miseráveis, mais de 20 milhões de miseráveis. Eu não vou ter um futuro para o Brasil se eu não resgato essa turma e coloco numa inserção no mercado através de uma educação renovada. Nosso modelo educacional estava defasado antes da pandemia, agora está destruído. A mistura pandemia e Bolsonaro passou um trator na educação. A gente vai ter um trabalho grande, porque eles estão destruindo assim, em terceiro escalão, contaminando tudo ideologicamente, executando muito pouco, resolvendo muito pouco o problema na ponta. É um trabalho grande, mas para mim, pelo menos, parte desse, um dos eixos é a economia. Você tem que estabilizar a economia. E a gente não consegue isso com um cara como o Bolsonaro. Mas, olha, assim, eu vou falar um negócio, senador, assim, desses bate-papos que a gente vem tendo, não só com pré-candidatos, mas com lideranças políticas, é um dos papos mais claros de todos, né? Ele é muito efetivo. O senador vai assim, no ponto ali, não tem entra, e assim, é bem, isso é bom, porque às vezes a gente vai fazer uma live e às vezes o papo não engata, não vai. A gente fala um negócio, a coisa fica isso é muito bom. A galera tá gostando aqui no comentário. Estamos com 2.300 pessoas aqui. Pessoal, aliás, pessoal, deem like na live. Estamos com 2.300 pessoas, tem só 1.500 likes na live. E os pimbas, cadê? Não, assim, eu fico constrangido que eu tô com o senador, não posso ficar pedindo essas coisas aqui, né? É senador e delegado. Isso, normalmente no vai programa ficar olhando bravo. Pede de maneira assim, bem ostensiva. Ostensiva. A gente então, assim, pessoal, tô educado. Botei até uma camisa aqui. Por favor, não me faça ter que pagar mico aqui na frente do senador, por favor. Delegado, senador delegado, tem que ser bem rigoroso aqui. Voltando aqui para... Eu tenho uma curiosidade, vou aproveitar por a favor. última resposta dele. O senhor falou do contágio ideológico que está acontecendo. Eu ia entrar nisso. Agora não vai você. Vamos lá. Então, o contágio ideológico que está acontecendo na educação. A gente fica sabendo de coisas que explodem, assim, tipo, o Sérgio Camargo na Fundação Palmares falando que a escravidão não foi bem assim, o Dante Mantovani numa outra fundação de cultura dizendo que a dor não fez a música dos Beatles. Coisas que são folclóricas e caricatas. Mas a minha pergunta é, quão profundo e quão amplo está sendo este contágio ideológico nas instituições de educação, nas fundações, no segundo escalão do serviço público? Como é que o bolsonarismo está operando nessa seara? Eles vêm fazendo uma infiltração muito acelerada. É mesmo? Em algumas áreas, particularmente na educação, na preocupação deles. Eles realmente acreditam naquelas coisas conspiratórias de que a gente vive uma guerra global contra o comunismo e que eles precisam fazer uma linha de defesa da família tradicional brasileira, e coisa que o valha. E assim, tem dois problemas nisso. Primeiro que é uma loucura, porque nada disso existe, entendeu? Não tem conspiração comunista no mundo, isso é um papo dos anos 50, do século passado, entendeu? Não faz o menor sentido. E segundo que eles têm uma incompetência crônica, eles não conseguem entregar serviço. Então a gente chega na pandemia, a gente sai da pandemia e o aluno da escola pública e os professores continuam sem acesso à internet. O Congresso vai lá, aprova uma lei. O Bolsonaro veta. O Congresso derruba o veto. O Bolsonaro vai para o Supremo contra a lei. O Supremo nega o que o Bolsonaro quer fazer. Aí ele entra com a MP para retardar o acesso. Quer dizer, o que ele quer fazer é incompreensível para uma pessoa normal. Porque qualquer pessoa normal olha para o nosso cenário e diz, poxa, eu preciso de educação o mais rápido possível, porque essa turma que saiu da escola agora, então as pesquisas no estado de São Paulo, por exemplo, apontam que 30% dos adolescentes largaram o ensino médio na pandemia. E eles não vão voltar se não tiver incentivo. Se não tiver busca ativa, inclusive com incentivo financeiro, se você não viabilizar um formato de educação que seja mais inclusivo, e o digital
Não tem como fugir disso, a gente tem que colocar o digital. Então é um governo muito incompetente, mas que tem uma estratégia louca, mas tem uma estratégia. É guerra cultural, é infiltração da parte de educação, cidadania, você tenta muito colocar essa coisa, e o que é muito perigoso, uma tentativa de contágio antidemocrático nas Forças Armadas. Né? Ele faz um esforço deliberado, não tem sucesso até o momento. Você tem, claro, sempre vai ter personagens radicais, mas tanto polícias quanto Forças Armadas se mantêm longe até o momento dessa coisa mais grave, mais aguda do contágio. Mas é a lógica do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que não vai conseguir dar resultado nenhum, porque ele não sabe como, não tem competência para fazer, então ele precisa destruir tudo que está aí para botar culpa no sistema. Não vai ser fácil. Em algumas áreas a gente vai ter muito trabalho para refazer, porque o corpo técnico dos ministérios, quem já andou em Brasília tem um monte de defeito. Mas um defeito que Brasília não tem é má qualidade técnica nos nichos de ministérios. Você tem muita gente boa lá. E você precisa disso, entendeu? Quando você começa a afastar os técnicos e colocar maluco, o prejuízo é muito grande. E é uma coisa de perseguição. Então a galera começa a recuar. E eu senão vou colocar minha cara aqui para ser achincalhado nas redes sociais, para ser transferido para um cargo, uma função pior. Vai dar trabalho, mas nada disso é sem remédio. Dá para resolver isso. Tem um remédio chamado voto, que é milagroso. Tem que ver se eles cobram. Se eles veem que um voto é milagroso, eles vão falar que é cloroquina, hein, senador? Aí é perigoso que eles... Opa! Vão fazer propaganda, pelo menos. Senador, esse ponto que a gente falou agora de infiltração, teorias conspiratórias, aí eu não vou poder fugir de entrar um pouco nessa questão da CPI, que eu acho que dá pra gente... Acho que entrar em minúcias a gente fica até maçante. Mas uma coisa que as pessoas estão tentando entender, houve várias linhas de investigação e houve várias polêmicas envolvendo a questão da condução da pandemia. Mas há 3 coisas básicas que a gente pode listar, que essa é a questão da vacina, superfaturamento, contratos estranhos e lobistas. A sabotagem, a vacinação e o uso de remédios esquisitos e tal. E vamos dizer assim, a própria infiltração ideológica dentro do aparato de saúde, e várias pessoas que já foram convidadas para isso, que eram muito mais ideólogos políticos do que pessoas ligadas a isso, né? E aí eu tentava, mais do que tentar entender para onde a CPI está indo, assim, na tua cabeça, senador, o que o governo queria? Ele queria só roubar? Ele queria realmente sabotar? Ele acredita nessas teses anti-vacina dele? Porque um momento eu cheguei a pensar assim... Eu lembro disso aí. Será que no fundo era só para roubar a tese anti-vacina? Era só para postergar a compra de grandes laboratórios e tentar fazer esses contratos esquisitos? Ou é tudo misturado, ou eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo? Ou era o Centrão operando? Porque no governo Bolsonaro é tanta tosquice junta que elas concorrem entre si e você acaba não sabendo qual é a tosquice dominante. Então, existe uma pista, assim, do que esses caras realmente queriam nessa história? Assim, o que a gente pode juntar desses pontos? Quando a gente começou a CPI, a primeira coisa relevante e que ajudou a dar certo foi um plano de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi entender as falhas. Não comprou vacina e podia ter comprado, não fez campanha de esclarecimento, podia ter feito, teve acesso a todas as informações. E aí a gente voltou para... Por que eles fizeram isso? Será que é só loucura? Ele acredita mesmo nas próprias mentiras? E tem um pedaço que é isso mesmo. Você vê claramente que algumas coisas são feitas por convicções alienadas. A gente tem agora o caso do bilionário que levou a mãe para fazer um tratamento que não funcionava. O cara tem dinheiro para levar a mulher para se tratar na NASA e leva para Prevent Senior. Um cara desse não está querendo ganhar dinheiro. Ele acredita na parada e se prejudica com isso. Mas, em paralelo, a CPI foi localizando grupos organizados que queriam continuar fazendo o que eles já faziam em governos passados, que é a corrupção. Então, os caras vêm para os contratos de altos valores, sem licitação, fiscalização simplificada, é a hora. O bandido não pode ver isso daí, né? Ele vai e corre para tentar aplicar os seus esquemas tradicionais. E algumas coisas para eles deram errado, graças a Deus, para o Brasil. Eles não conseguiram executar praticamente nada do ponto de vista de contratação de alto alcance. Eles prepararam várias coisas, eles esbarraram em coisas como os irmãos Miranda, né, que é aquele imprevisível que às vezes ajuda. E a CPI chegou muito rápido
e começou, era uma discussão que se fazia, não, deixa para fazer a CPI depois que acabar a pandemia. Ninguém sabe quando é que vai acabar a pandemia. Eu vou esperar morrer todo mundo. Então essa CPI tem uma característica que é meio de fazer autópsia em zumbi, entendeu? O corpo ainda está andando e a gente está ali abrindo para tentar entender o que tem dentro. É uma novela, é difícil, mas muita coisa importante está sendo provada. Especialmente isso, uma parte dos brasileiros que morreram, uma parte dos brasileiros que adoeceram, isso aconteceu por conta da ineficiência e incompetência do governo, especialmente do presidente da República, Jair Bolsonaro. São fatos. Ele tem que ser responsabilizado por isso. Nada é mais grave do que você jogar fora a saúde dos brasileiros. Posso emendar? Só mais aqui, eu já passo para o Ricardo. Assim, me parecia muito conveniente o discurso anti-vacina e o discurso de tratamento precoce para ajudar a postergar a compra de vacinas e esses grupos, vamos dizer, que já estavam incrustados, às vezes dentro do próprio Ministério da Saúde ali, grupos, vem dos governos anteriores, poderem fazer essas operações. E a coisa começa a ficar muito estranha quando a gente vê lobista, amigo de filho do presidente. Será que tem método nessa loucura? Tem método tanto para desinformar e levar a sua loucura para outros, como tem método para roubar também. Quando você tenta entender como é que um cara como Cabo Dominguete tem acesso ao governo, enfim, personagens absolutamente fora do normal, um banco que dá garantia sem ser banco, sem ter lastro econômico, que é o Fibbank, enfim, são vários fatores que acontecem, várias situações que acontecem, você tem que entender como é que esses caras chegaram lá. E alguns chegam pela interface do Centrão, que continua operando muito fortemente. Outros entram pela interface conservadora, pseudo-conservadora, e aí são militares da reserva, aquele reverendo picareta da secretaria que não era secretaria, mas que são pessoas que têm acesso direto ao núcleo de poder, por conta do seu perfil, vamos chamar assim, perfil ideológico. E um terceiro grupo, que é clássico em Brasília, que é aqueles que são cooptados por lobistas. Então, literalmente, o cara era contratado por uma empresa, por um personagem, queria uma nomeação, queria um contrato, e ele sai buscando interfaces. E encontrou uma interface muito amistosa na família Bolsonaro. Vários desses lobistas que estão sendo investigados pela CPI, claramente, comprovadamente, têm conexões com os Bolsonaro. Isso não quer dizer necessariamente que eu não possa afirmar agora a corrupção. Você depende de mais investigação para isso. Mas o contato, a solicitação de favores e o recebimento dos favores, isso é muito demonstrado já. A gente vai ouvir amanhã um desses caras, que é sócio, funcionário, sócio, lobista da Precisa e de outras coisas, e que tem uma vida, um histórico aí de laços, de amizades e, enfim, comércio com figuras importantes do cenário político brasileiro. Ou seja, é um esquema extremamente emaranhado. Eu acho que isso faz também, aí eu vou fazer minha pergunta, a perspectiva do impeachment ser um pouco complicada, porque o impeachment, obviamente, depende dos votos da Câmara e depende do líder. E como a gente vê um esquema tão emaranhado, meio que a queda do Bolsonaro poderia implicar na queda de um monte de gente, que se não fosse por isso, poderia abandonar o Bolsonaro. Como é que o senhor avalia a perspectiva do impeachment, o andamento desse processo ali dentro? O impeachment tem condições técnicas para acontecer, mas hoje não tem condições políticas. É um cenário que pode mudar rapidamente. A gente pode ter um agravamento, e deve ter um agravamento da crise econômica e social. Os fatos que são identificados pela CPI vão ter bastante publicidade. Isso pode pressionar o Arthur Lira e tudo mais. Mas você colocou um ponto que é essencial. Quando você tenta entender por que a Lava Jato, numa hora, passou a ter todo mundo contra, né? Gente que votava a favor passou a votar contra, político que falava a favor passou a falar contra. O que aconteceu? E é simples, você chegou tão alto que começou a envolver tanta gente que ficou impossível você concluir. O sistema se reorganizou e reagiu. Nessa situação do Bolsonaro, e ele é réu confesso nesse aspecto, ele é o centrão. Ele é um cara que foi do Centrão 30 anos no parlamento. Ele disse isso. É um cara que eu sou Centrão. É um cara que traz todo o cacoete, entendeu? Ele tem essa coisa da rachadinha que precisa ser investigada. Você tem essa questão muito clara de enfim, envolvimento com coisas desse baixo clero típico aqui do parlamento em Brasília. E isso contamina a gestão dele, né? Prejudica a gestão dele, mas gera um vínculo de lealdade entre eles, né? De que
Se cair um, cai todo mundo. Se a gente pegar o lobista A vai abrir o caderninho e vai sair falando, fulano, ciclano, beltrano, enfim, essas coisas todas. Essas amarrações são complicadas, né? É um negócio... É complicado. Envolve diversos partidos e partidos que já eram, que não eram. E por isso que a escolha do Lira tem algo de sábio na escolha do Lira, porque o Lira também é um cara absolutamente enrolado, né? E o Lira não pode... O Lira é mais comprometido que o Bolsonaro. Sim. O arranjo que permite que o Lira esteja lá como deputado já é um arranjo bastante complexo. Isso. Né? Mais um daqueles que estão pendurados em liminares. O senador, de comentar um negócio aqui no chat, o pessoal está comentando aqui, falaram que o senador é o Kimi Raikkonen do Senado, o piloto de Fórmula 1 que a gente chama de homem de gelo, o Iceman, porque o senador tá frio, tal, correto. Eu e minha mãe me falaram, olha, Renan, parabéns, viu, você não falou nenhum palavrão ainda. Ó, senador, parabéns, isso é um feito aqui, o nosso programa é um programa meio baixaria, a gente fica falando palavrões e tal. Mas saibam também que o senador, quando tem uns depoentes lá, ele sai um pouco do homem de gelo, ele dá umas esquentadas ali. Continuando aqui um pouco nesse desenho, né, crise de governo Bolsonaro e CPI, né? Quando a gente tinha aqui é uma pergunta mais de feeling político de sociedade, como a sociedade brasileira se comporta. Quando havia o impeachment da Dilma Rousseff, havia, além de uma rejeição ao governo dela, havia um medo do que ela poderia fazer e uma perspectiva, vamos dizer assim, um arco-íris, né, que leva no pote de ouro no final, né? Uma vitória no final do caminho, que as coisas iriam melhorar se tirasse o PT de lá. As pessoas também estavam num clima animado, porque a Lava Jato trazia de, nossa, finalmente estamos prendendo os ladrões, finalmente está se fazendo justiça. Vamos passar o sistema limpo. Exatamente. E o que acontece com o Bolsonaro, e a gente, né, fazendo até uma leitura pós-dia 12, é que as pessoas não estão com uma perspectiva feliz do que está acontecendo. É como se o Bolsonaro fosse um mal que tenha surgido naquele processo de depuração e as pessoas estão lidando hoje com um problema que, em certa medida, elas próprias criaram. Né? O Bolsonaro foi eleito em 2018 com uma baita de uma votação. É como se as pessoas tivessem que lidar meio, o que eu fiz também? É uma ressaca. Parece aquela ressaca que foi pra bebedeira, acordar no dia assim, o que eu fiz? E a própria crença de renovação de todo o sistema ela é afetada por isso, porque Sim. Parece que ao tentar renovar o sistema, o que foi feito foi que o sistema ficou mais forte, que os problemas de corrupção se agravaram, que os problemas econômicos do Brasil continuam se agravando, ou seja, foi uma espécie de banho de água fria em todo mundo, de água gelada. Sim. Eu acho que isso afeta a presença das pessoas na rua, a movimentação da sociedade civil para lutar contra isso. E aí a pergunta, senador, em cima desse ponto é, o que a gente pode, não tanto falando em impeachment, né, mas o que tem de bom, aí entrando na tua questão da tua pré-candidatura, mas o que tem de bom pra gente sugerir para as pessoas daqui em diante? Porque a situação, assim, o que a gente sente é uma tristeza e uma desilusão por parte do cidadão comum. Só que ele não tem ideia, assim, né, tem apagão previsto até pro mês que vem. Né, talvez o que tá ruim pode ficar muito pior. O que o senador vê nessas avaliações, nas suas viagens pelo Brasil, pô, tem jeito da gente amarrar uma saída disso? O que pode ser o pote de ouro ali no final do arco-íris? Eu acho que passa muito por você mostrar para as pessoas que dá para ser diferente, dá para fazer diferente. Você tem condições de fazer. Né? Você tem espalhados pelo Brasil exemplos de sucesso em várias áreas. Eu tenho no estado do Ceará, por exemplo, um case de sucesso na educação. Piauí também. Estou falando dos estados pobres. Como é que funcionou lá, eu não consigo fazer funcionar nos outros lugares. Você tem pontos, no interior de São Paulo e tudo mais, segurança funciona muito bem. Você vai migrando e procurando, tem muita coisa boa que funciona dentro do Brasil e fora. E aí você tem que mostrar para as pessoas que a gente pode ter essa realidade. A gente tem direito, a gente não está condenado a ser governado por bandido a vida inteira. Não está no contrato. Você é brasileiro? Vai ser governado por bandido. Não está. A gente tem que ter a possibilidade de mudar isso. E para mudar, é cada vez mais gente independente, mais gente qualificada. Porque se você chega no jogo independente e preparado para jogar, você consegue fazer gol, você consegue fazer a diferença. Se você chega lá, enfim, como dizem lá no meu Sergipe, com a cara para cima, sem saber o que você vai fazer ali, sentar na cadeirinha ali e ficar esperando para entender o negócio, o trem vai passar. Então, acho que dá para mostrar a diferença. E essa diferença, e se teve uma coisa que a Lava Jato, e não é diretamente a Lava Jato, mas é aquele entorno da Lava Jato errou, foi em permitir que as pessoas tentassem colocar um rótulo ideológico na corrupção.
Corrupção não tem ideologia. Corrupção é um comportamento humano que prolifera, que aumenta, quando você não tem controle. Em qualquer lugar do mundo. O brasileiro não é mais ou menos honesto que o japonês. A diferença é que lá da cadeia aqui não dá. Aqui dá medalha. Você vai ver a lista dos premiados nos últimos 2 anos e pouco do Bolsonaro, você vai ter surpresas. Tem cada figura inacreditável. Então a gente tem que mudar isso. Dá para mudar? Dá. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil. Está todo mundo de saco cheio, pouca paciência para ouvir política, pouca paciência para falar. E essa parte das redes sociais agrava porque ela inflama o tempo inteiro. Ela cria um barulho insuportável e aí a gente para de prestar atenção. Né? É meio que aquele filme, quando tá bomba, 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 você para, você não está entendendo mais nada e você desliga a cabeça. A política hoje está funcionando assim. Fica o Lula de um lado, o Bolsonaro do outro, um barulho infernal causado pelos dois lados, com muita fake news dos dois lados, e o cidadão ali no meio, coitado, saco cheio, esperando esse negócio passar. Mas só vai passar se a gente tomar o controle. A gente tem que tomar o controle desse processo. E o que eu estou tentando fazer é colaborar nisso. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade nesse sentido, que Sergipe me deu, e que, mais até do que isso, eu tenho com a minha família. Eu não vou chegar em casa e dizer que eu não tentei fazer o que dá para fazer. Eu vou fazer tudo que der. Se não conseguir resolver, paciência. Ninguém é herói, ninguém é salvador da pátria, mas tentar fazer, a gente vai. Acho que a gente podia ler uns pimbas, uns bons pimbas aí, tem umas perguntas legais. O senador topa responder umas perguntas que o pessoal manda aqui? Vem de tudo. Estou à disposição. Mas a gente pega, a gente separa as perguntas legais. Por exemplo, a Eva Lesnor falou, a live mais educadinha que assisti até hoje, kkk. Ela tá tirando sarro da gente, senador, porque... parabéns pela lucidez, senador. O Brasil está carente disso. Pé no chão e sensatez para trabalhar de verdade em prol da nação. Ó, a Eva já tá campanha Alessandro 22. Tem uma galera aqui, aliás. Produção, quer ler uns dois, mais ou menos duas, 3 perguntas? Senador, uma pergunta. Não me passaram quanto tempo o senador pode ficar aqui na live, tá? A gente vai para bater 1 hora. Você me fala qual é o teu horário aí também pra gente... Às vezes a gente vai puxando, vai estendendo aí. Não, 1 hora a gente consegue tranquilo. Perfeito. Mais que isso, porque aqui tem agenda, uma característica também de Brasília. Brasília o povo trabalha de noite. Demora para começar o dia, mas para acabar também é um inferno. Então, a gente acaba aqui e já começa outra reunião. Então, não, deixa assim, temos mais aqui 10 minutos, 10, 12 minutos. Os pimbinhas isso aí. Localizados. Vamos jogando pergunta da galera aqui. Vai ser difícil achar pimba ruim aqui, porque só tem pimba falando bem do senador. O Bruno Santos mandou 27,90. Sou fã, Sergipe bem representado no Senado. O Montenegro só mandou R$10. O Brasil tem problemas no fundamento, uma justiça ineficiente com privilégios pornográficos. A corrupção é generalizada, a lerdeza da justiça é sinônimo de impunidade. Posso falar? Teve uns superchats aqui que tem pergunta. O último mandou, o Daniel Caetano mandou um interessante aqui. Ó, pode ler. O Daniel Caetano mandou 11. Existe investigação sobre o atraso na assinatura desse contrato? A resposta da Fiocruz para o TCU sobre o contrato da AstraZeneca foi insuficiente. As doses fazem falta na vacinação dos adolescentes. A gente tem um problema ali que a gente não conseguiu definir ainda se foi uma falha na escolha do fornecedor. E se enrolou, né? A AstraZeneca teve muito problema na Europa. Não na qualidade, a qualidade é muito boa, mas no volume de entregas. Não ficou claro ainda. O que ficou claro é que, por muito tempo, o governo manteve uma convicção de que não precisava comprar vacinas, que as coisas iam se resolver magicamente. Era o pensamento Osmar Terra. Osmar Terra, se tiver um cara assim para ganhar um prêmio, botar a cara dele na medalha de negacionismo, Osmar Terra está lá, ele é campeão. E agora você vê a persistência disso, porque a gente não tem orçamentário para vacinação no ano que vem. A gente está chamando o Queiroga pegou essa Covid agora lá em Nova York, comendo pizza. Não tem problema, vamos esperar ele melhorar, voltar para o Brasil, porque ele tem que sentar na cadeirinha lá para explicar 2 coisas. A suspensão da vacinação de adolescentes, que foi uma palhaçada para puxar o saco do Bolsonaro, e como é que vai ser a vacinação do ano que vem. A doença não vai embora assim, porque a gente quer não. Decidir que acabou. Não, tem que ter dinheiro. E já é o 2º ano consecutivo que o Guedes não prepara orçamentário. E aí é jogada, porque ele mantém o orçamento como está e depois tenta tudo extra, aprovando PLNs e furando o teto. É tudo que a gente não precisa. A gente precisa de organização, de previsibilidade,
e é previsível que nós vamos precisar, porque o mundo inteiro está se programado para um novo ciclo de vacinação. Infelizmente, acho que a gente vai ter que ter vacinação contínua com relação ao Covid. Mais pergunta aí? Vou pular aqui para um Pix. O Rafael Della Torre disse assim para o senador: qual o diagnóstico e a proposta do senador para a segurança pública? O que está errado e precisa mudar? Tem muita coisa errada, né? A segurança pública, ela não se resume à polícia e tamanho da pena, né? Eu vejo aqui, a imensa maioria dos projetos que entram no Congresso estão na linha do aumento de pena. O que nós precisamos é de processos mais rápidos. Eu preciso ter a convicção, o bandido tem que ter convicção de que se ele for preso, ele vai para a cadeia rápido, ele vai ficar preso. Então, no começo do mandato, ele apresentou um pacote que era nessa linha, eram mudanças, especialmente mudanças no processo penal. O Sérgio Moro tentou alguma coisa parecida com isso, mas o governo nunca deu apoio e, enfim, uma parte se perdeu e acabou sendo usado para sabotar uma parte do trabalho que a gente fazia de combate à criminalidade. Mas, essencialmente, coordenação central, você precisa coordenar. As Forças Armadas devem participar desse esforço, mas dentro do seu escopo, ou seja, as Forças Armadas é para estar na fronteira. O Brasil não fabrica a droga, a arma, não é assim que funciona. Entra tudo pelas fronteiras, circula pelas nossas rodovias, vai entrar na cidade e depois a polícia tem que se virar para tomar lá na comunidade, que é a pior hora. A pior abordagem que você pode fazer é dentro da comunidade, porque o risco para inocentes é gigantesco. O custo para a operação é muito elevado. Se eu planejo bem e faço todo esse trabalho com inteligência compartilhada, as inteligências dos estados, inteligências policiais, não se comunicam adequadamente. É tudo rudimentar. Se eu consigo avançar nisso, eu consigo aumentar esse trabalho. Mas, essencial, coordenação central, resolver o problema do sistema prisional. Não adianta ter cadeia só para o cara ficar lá com o escritório. Tem que ser cadeia real. Isso parece já quase um consenso, né? Essa ideia da comunicação das polícias, da questão de manter e da questão das investigações serem mais efetivas. O Kim só fala nisso. Tem um pilar aí que todo mundo tá batendo e quando isso for executado, parece que vai funcionar. Não, e o problema disso aí é que isso não é tão cosmético e não gera, vamos dizer, tanto... Quanto dizer, a pena vai ser grave! Vamos matar vagabundos! Tome uma arma! Assim... Né, não é assim... Sim. Tipo, coordenação, inteligência de polícia, intercomunicação, pô... O quê? Mata vagabundo! É foda. Falou seu Falei o primeiro, hein? Palavrão, É verdade. Você Desculpa, senador. Quase. Tá quase. Só para manter a tradição. Tradição é importante. O Marcelo de Souza mandou 20 aqui. Que tipo de responsabilização podemos esperar que o Bolsonaro sofra após a emissão do relatório da CPI, agora que o impeachment está quase descartado pelas questões políticas? O que acontece? A gente vai ter um relatório que seguramente vai indiciar o Bolsonaro por crime comum, crime de responsabilidade e crime contra a humanidade. Isso quem está dizendo é o grupo de juristas que foi coordenado pelo Miguel Reale Júnior. Impeachment depende de vontade política na Câmara dos Deputados, mas o crime comum, ainda que ele dependa no primeiro momento do Augusto Aras, a gente vem trabalhando numa tese que é de um troço que no direito se chama notícia-crime subsidiária da pública. Vou tentar explicar bem rápido. Na legislação tem algumas ações criminais que só quem pode entrar é o Ministério Público. Mas se o Ministério Público não entra num determinado prazo, a vítima pode entrar, ou seu representante. A gente está falando de milhões de brasileiros que foram vítimas. Então, se o Augusto Aras sentar no processo, que é o que ele faz normalmente, o Augusto Aras conseguiu, tem 11 ministros, ele já recebeu reclamação de 6 ou 7, por falta de manifestação. Você imagina, para alguém reclamar de alguém aqui nessa cúpula de poder é difícil. A maioria já reclamou dele. Se ele sentar no processo, a gente vai testar esse mecanismo, de fazer diretamente a denúncia junto ao Supremo, para que o Supremo processe por crime comum o presidente Bolsonaro. O que não dá para ficar parado esperando as coisas acontecerem. E a responsabilização principal, na real, que eu imagino que a gente vai ter, é na urna. É com as pessoas enxergando o Bolsonaro de verdade, esquecendo esse mito criado na internet, que só existe na internet, e vendo o cara como ele é de verdade. Vendo o cara como ele é de verdade, ninguém vota nele não. Isso é verdade, né? O Bolsonaro ele é um personagem vendido, né? Construído em rede social. E, putz, a gente estaria em teses loucas que a gente tem aqui, senador. Um dia eu vou chamar uma live, se o senador gostou daqui, vai ser chamado para outras. Aqui a gente vai entrando nas nossas viagens aqui, filosóficas aqui sobre essas coisas.
Tem mais perguntas aí, Vitor? Tem bastante. Eu vou continuar aqui então. O Vitor aqui Tem mandou mais 3 minutos, R$5. 3, 4 minutos. Existe aqui. alguma possibilidade de uma candidatura Alessandro Vieira mais Sérgio Moro? Olha, eu sou um admirador da trajetória do Moro, certo? Acho que ele cometeu alguns erros na condução política, vamos chamar assim, né? Quando o cara larga a magistratura para ser ministro do Bolsonaro, ele claramente não sabia onde é que ele estava se metendo. Mas é um cara que está fora da política, um cara que não está afiliado em partido, é difícil você falar. Mas acho que ele tem uma contribuição para dar nesse processo e acho que ele tem uma história que é muito importante. Depois que passar essa maré de revisionismo, acho que a gente vai poder parar e reconhecer mais o que foi feito. Porque essa tentativa de fazer a gente esquecer as malas de dinheiro, os bilhões que foram roubados e devolvidos e as confissões, só porque alguém num gabinete decidiu que era suspeito, não vai rolar. O Brasil não vai esquecer do que aconteceu. E o Leandro O, ele mandou 80 aqui, mas ele só agradeceu mesmo. Ó, prezado senador, obrigado de coração pelo excelente trabalho na CPI. Estamos no momento mais triste e desesperançoso de nossas vidas. A perspectiva de uma terceira via devolve um pouco de esperança de um futuro para o nosso país. Deixa eu achar mais um pimba aqui. Aqui, ó, o Rafael Barlatti mandou: senador, é verdade que além da alta demanda de cloroquina e remédio de verme, também tivemos um gigantesco aumento de chapéu de alumínio no Congresso Nacional? Cada dia que vejo a CPI, tenho certeza que abriram as portas do Pinel e alguns senadores foram parar lá. Acho que ali você tem uma representação bem clara de como é que está a sociedade, né? A sociedade tem esses 10% de radicais que passaram do limite da sanidade, enlouqueceram. Eu tenho falado nos últimos 2 dias que o Bolsonaro tem tipo um toque do Midas invertido, né? O Midas tocava e virava ouro, o Bolsonaro toca, o cara fica maluco. Caras que têm trajetória, entendeu? Que não nasceram hoje, e você vê o cara falando absurdos e repetindo absurdos, né? Eu estou processando no Conselho de Ética o Heinz, que é um cara que eu gosto, que me dou bem com ele, mas que fala fake news 24 horas por dia. E não dá para você permitir que dinheiro público seja gasto para um cara ficar falando mentira na rede social, na TV, né? Complicado, mas eu ainda insisto que tem esperança, dá para melhorar isso daí. Vai ser fácil, mas a gente vai conseguir. Não, realmente, não, assim, tá bem louco. E tem vários ali que compraram o discurso só pra ganhar like, né? Tô esquecendo agora aquele do DEM, que era o Marcos Rogério. Sim. Era amigo nosso, o Marcos Rogério. Eu lembro, ele foi até pra congresso. Já foi em congresso do MBL, o Marcos Rogério. E esse senador, eu pedi desculpas aqui, o MBL, ajudou o Heinz, ajudou o Marcos Rogério, ajudou o Girão. Não, vamos tirar os corruptos que estão lá, assim, nós também temos uma nossa pequena cota aqui olha, complicado. Senador, olha, quiser mandar um recado, o pessoal adorou a live, adorou mesmo. Tem até, assim, pessoas chamando de bonitão aqui, tem, assim, o público ficou animado. Eu gostei muito da live, novamente. A gente costuma ter convidados, quando a gente traz aqui, o papo fica engessado, e foi nada engessado. Foi um dos bate-papos mais claros que a gente teve aqui, foi muito cristalino o bate-papo, pra gente é muito bom, o público gostou demais. Então já fica assim, fica convite para outras vezes, pra gente seria super legal, tá super aberto aqui. Inclusive conte conosco para divulgar materiais, a gente está procurando lideranças que possam trazer uma esperança nessa questão da terceira via. O senador é um nome claro nisso e vai ter nosso apoio nisso, isso já podemos colocar de forma bem clara e bem aberta. E também está convidado para vir no congresso do MBL, vamos ter grandes eventos, vai ser um evento bem legal, bem bacana. E, enfim, peço para deixar uma palavra aí para a galera, o último recado aqui. Não, agradecer o espaço, foi uma conversa muito boa. Acho que vocês exercem um papel, e eu já tive a oportunidade de falar isso diretamente, né? Quem melhor comunica a política para jovem é o MBL, e já tem algum tempo que vocês conseguem isso. E estão conseguindo fazer isso com uma mudança de perfil, entendeu? Entendendo o que fizeram, onde erraram, com uma disponibilidade gigante de trabalhar. Não é qualquer um que coloca no mesmo palanque Joyce Hasselman, Isa Pena, João Dória e Ciro Gomes, entendeu? E não caiu o palanque. Então, além de tudo, vocês conseguiram garantir a estabilidade do negócio.
estão de parabéns e a gente está aqui para construir junto, né? Cada um fazendo o seu pedacinho. É a esperança que a gente tem de ter um Brasil do jeito que a gente sonha. A gente merece mais do que a gente tem. E a gente pode fazer mais. Maravilhoso. Senador, muito obrigado. O programa vai continuar aqui, pessoal. A gente vai tratando dos outros temas. Senador. A gritar, xingar. Aí aqui os vou botar uma camisa, botar uma camiseta aqui e já voltar com os xingos aqui com o público. Senador, valeu. Boa noite. Bom trabalho aí, que eu sei que a noite continue aí com o trabalho aí em Brasília. Um abraço.